No nosso caso aqui, nós temos a régua, vocês podem observar que temos duas escalas. Temos uma escala na parte superior da régua e temos uma escala na parte inferior. Essa parte inferior, por enquanto, nós iremos deixá-la de lado, porque essa parte inferior, como vocês podem ver aqui pela inscrição, corresponde à medida em polegada. Então, a medição com a régua em polegada é a nossa próxima aula. Nessa aula aqui a gente vai medir a régua graduada em milímetros. Só que percebam que aqui está escrito centímetro, isso é muito comum nas réguas. Como é centímetro, cada valor desse aqui colocado na régua corresponde a centímetro. Então, onde você tem aqui 1 é 1 centímetro, que corresponde a 10 traços desse pequeno, que é 1 milímetro, que é a nossa escala de medição. Tudo bem? Então, cada traço desse menor divide 1 centímetro aqui que você está vendo em 10 partes. Então, cada parte dessa menor é 1 milímetro. Então, se a gente contar 23 traços, essa medida corresponde a 23 milímetros. Ele vai estar coincidindo com o terceiro traço da régua. Vamos fazer a medição de uma peça para a gente saber como é que ficaria com a régua graduada. Lembrando que essa régua graduada é sem encosto. Então, para a gente medir uma peça, a gente vai partir de um traço de referência e na medição a gente vai colocar essa diferença. Vamos ver. Então, queremos medir o comprimento dessa peça, essa largura dela aqui, certo? Quero medir essa dimensão. O que acontece? Se eu pegar e colocar o canto da régua, ela não tem encosto, eu não vou saber onde é que eu tenho que posicionar adequadamente a régua. Mesmo usando o dedo, a gente pode errar. Então, o que é aconselhável? Aconselhável é que a gente use um traço de referência. Eu vou usar o traço 1 com o canto da peça. Então, o traço de número 1, que é 1 centímetro, equivalente a 10 milímetros, está aqui. Então, ao utilizar essa régua, eu vou fazer o traço de 1 coincidir com a lateral da peça. E a gente aqui vai ter quanto de medida? Ela foi do traço de 1 até o traço... Ela foi do traço de número 1, certo? Até o traço de número 4. Então, aqui é 10 milímetros, aqui é 40 milímetros. Então, 40 milímetros, a gente desconta o traço de referência, que é 10. Essa medida corresponde a 30 milímetros. Tranquilo aí? Ao traço de referência é o de 10. Se ao medir deu 40, então a gente desconta o inicial. 40 menos 10, 30. É fácil a medição com régua, principalmente com milímetro. É basicamente contar os traços. Vamos ver se fosse o comprimento dessa peça. Vamos fazer a mesma situação aqui. Essa outra dimensão aqui, que corresponde ao comprimento da peça. Nessa dimensão aqui, nós vamos usar o traço de 1 como referência novamente, mas nós podemos usar outra parte da régua que você queira. Vamos usar o de 2, só para a gente não ficar igual. Estou usando o de 2 centímetros, que corresponde a 20 milímetros. Estou falando centímetro porque a régua tem, mas vamos parar de falar em centímetro, que a medida em mecânica, na área industrial, é sempre milímetro. Tranquilo aqui? Então, ó, vamos lá. Estou usando o traço de 2 como referência para essa medição. Ele foi até o traço de 80. Então, se eu estou começando com 20 e a peça vai até 80, essa medição corresponde a quantos milímetros? Aí a gente faz 80 e desconta o traço de referência, que é 20. Então, essa peça tem um comprimento de 60 milímetros. Fácil aí a medição, não tem o que se complicar. É só ter cuidado na hora de posicionar a régua e você sempre posicioná-la de forma a ficar 90 graus para você, como eu falei nos cuidados na aula anterior. Feito isso, caiu na medição, caiu aqui 2 traços depois do risco de 10. Certo? Caiu, ó. A sua medição, vamos supor que ela passou aqui 2 traços depois desse traço aqui que está marcado 10, que é 100 milímetros, 10 centímetros. Então, se ela passou 2 traços, você vai contar quanto? 100,
102. Simples. Se passou um traço depois do traço de 11, o do traço de 11 é 110. Passou um traço, 111. E assim vai. Com essa régua ela não tem encosto, mas a gente pode medir ressalto. Como seria a medição de ressalto? Nós temos aqui a nossa peça. Se eu quero medir ressalto nessa peça, a régua ela vai fazer essa posição daqui, ó. Tá? A régua ela vai fazer essa posição até encostar aqui, ó. Virando a peça para que você possa perceber, a régua vai fazer esse movimento para encostar aqui. Quando ela encostar na peça dessa forma, a gente vai poder fazer a medição. Então, nesse caso daqui, nós vamos ter que valor na medida aqui usando a escala de cima. Nós podemos perceber que a medição desse ressalto aqui, dessa parte, é de 10 milímetros. Tá percebendo lá, ó? Nesse caso, eu estou usando a parte inicial da régua, porque é uma régua sem encosto. Deu para perceber lá? Tá percebendo aqui que essa medição está coincidindo com traço de 10 milímetros. Aprender régua é muito importante para você fazer a medição em paquímetro. A medição com paquímetro, você tem que primeiro fazer a leitura na régua principal, depois na escala auxiliar. Então, não deixe de aprender direitinho régua, assista às nossas próximas aulas. Não esquece de deixar o seu joinha lá, o seu like, né? Divulgue o nosso vídeo e eu aguardo você na próxima aula. Então, fica mais essa dica para vocês. Valeu!